Rival reconhece atropelo do Flamengo em cima do Botafogo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Pressionado na temporada, o Flamengo deu uma resposta ao torcedor nesta quarta. Jogando fora de casa, não tomou conhecimento do seu rival e aplicou 3-0 fora o baile. E Neto, palmeirense, fez uma análise perfeita da partida e já projetou a grande final, entre aspas, que acontecerá neste domingo no Maracanã, entre Flamengo e Palmeiras. Vamos acompanhar o recorte e na sequência trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Acabei acompanhando um pouco ali do jogo do Flamengo e do Botafogo também. E lá, John Textor, hein? John Textor agitou, veio com aquele papinho de que a Good Game iria estar de olho em arbitragem. E aí, simplesmente, o Botafogo entra em campo com um time totalmente recuado. O Botafogo entrou para deixar a bola, o controle da bola, o domínio da bola com o Flamengo e tentar jogar em contra-ataque. Uma postura covarde do Botafogo. Covarde, muito covarde. Muito, mas muito covarde na noite de hoje. Levou uma ensaboada, levou um amasso. E o pior, mereceu levar o amasso que levou. Uma partida horrorosa do Botafogo. Linhas baixas, chamando o Flamengo para o campo de ataque, tentando toda hora beliscar e morder uma jogada em transição, um contra-ataque em velocidade, mas basicamente sendo muito ineficiente. Muito ineficiente. O Botafogo foi mais covarde que o Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull Bragantino ainda chegou no primeiro tempo propondo um jogo contra o Palmeiras. Molecada chegou ali a fim de mostrar que conseguia segurar o Palmeiras. Que conseguia propor jogo dentro do Allianz. Um primeiro tempo que foi muito equilibrado. E eu vou falar uma coisa pra vocês, teve aquele pênaltizinho, né? E aí eu vi vários torcedores do Palmeiras reclamando e tal do pênalti. Cara, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas no canto da imagem o Piquerez ele puxa a camisa do jogador do Red Bull Bragantino. Se não tivesse tido essa puxada de camisa, que eu acho que foi o Piquerez, muito juvenil, né, Piquerez? Com toda a pressão que tá em cima da arbitragem por causa do Palmeiras, com todo o holofote, ó, a luz virada pro Palmeiras assim, ó, com esse negócio de arbitragem, você vai lá, estica o braço e puxa a camisa do jogador do Red Bull Bragantino que tava subindo para disputar a bola. Então eu acho que o pênalti, ele foi validado por causa dessa atitude do jogador do Palmeiras. Porque, na verdade, o lance com o Fux, eu acho que o Fux não fez o pênalti ali. Ah, mas a bola resvalou no braço. Só que quando resvala no braço, o jogador do Red Bull Bragantino tá abraçado assim, ó, em cima do Fux. Só que qual que foi o problema? O problema foi o puxão na camisa aqui, ó. Entendeu? Então, o puxão na camisa, ele abre margem por uma interpretação de que aquele puxão desequilibrou o jogador do Red Bull Bragantino que ia subir para disputar a bola. Ou seja, de várias formas tem como validar aquele pênalti contra o Palmeiras. E aí o John foi lá, na marra, achando que é jogador, achando que é craque, um jogador mas muito menor do que ele realmente é. Fez uma marra lá, obviamente que o Everton não pega pênalti, esquece isso, o Everton não pega pênalti. Everton para um lado, bola para o outro, John marca o primeiro gol, né? O que parecia ali é um jogo que ia acabar se complicando para o Palmeiras. Paralelamente a isso, a gente já tinha o início do jogo no Rio de Janeiro. O Botafogo já começava a propor o seu joguinho contra o Flamengo. Um Flamengo que veio hoje bem montado, bem construído, Pedro titular. Tinha especulações de que o Pedro ia começar no banco, mas
o Felipe Luiz trouxe o que tinha de melhor, já logo no início, porque entendia a importância de vencer o jogo de hoje, né? O Felipe Luiz, ele tem a ideia de que o jogo de hoje, ele é um espelho, ele é um reflexo, ele é uma construção do que pode acontecer no domingo. E aí o John John vai lá, converte o gol. Nesse momento, a torcida do Flamengo vibra muito, claro. Porque assim, o resultado pro Flamengo foi ótimo, os 3-0, mas se o Red Bull Bragantino vencesse do Palmeiras, seria a noite perfeita. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Fux vai lá. O Fux que estava envolvido no lance do pênalti, mas nem foi culpa dele. Na verdade, nem foi culpa dele, eu responsabilizo mais o Piquerez mesmo. Acho que é o Piquerez que estava ali, se eu não me engano. O Fux faz um gol, né? O Fux faz um gol. 1-1, final de primeiro tempo. O John John vem até a câmera e tem a cara de pau de olhar e falar que dentro do Allianz você não joga só contra o Palmeiras, você joga contra a arbitragem também. É muita cara de pau. É muita falta de vergonha na cara. É muita falta do que fazer. É muita falta do que falar. É muita falta de querer chamar o holofote pra cima de você. De tentar incendiar alguma coisa que não incendiou porcaria nenhuma. Porque no segundo tempo o Palmeiras passou o rolo compressor em cima de vocês. Vocês foram inoperantes no segundo tempo. Um jogador que saiu de dentro do Palmeiras, que saiu das categorias de base do Palmeiras, vim com uma declaraçãozinha mequetrefe dessa, após ter feito um gol de pênalti, que foi validado para eles. Ainda, se em algum momento o árbitro não teria interpretado o pênalti, ainda justificaria a fala dele, né? Não, o árbitro não deu pênalti ali, o cara tá mordido. Mas não, o pênalti foi validado. E na boa, que bom que o pênalti foi validado, cara. Eu adorei que o pênalti foi validado. Sabe por quê? Porque amanhã não tem como os jornais iniciarem falando que o Palmeiras venceu por causa do pênalti. Porque dessa vez o pênalti não foi pro Palmeiras, foi pro adversário do Palmeiras, que levou de 5-1. E aí, nesse momento, do intervalo, eu passo pro jogo do Flamengo e do Botafogo. Jogo esse que já dava para perceber que o Botafogo não ia fazer porcaria nenhuma. A torcida do Botafogo até compareceu hoje, lá na promoção que rolou do Newton Santos, né? Basicamente, 3 ingressos pelo preço de 1. Sabe assim? Compre 3, pague 1. Foi basicamente isso que aconteceu no Newton Santos. A torcida quis apoiar. Só que o time não colaborou. E principalmente a proposta que o técnico trouxe, o Ancelotinho, não colaborou absolutamente nada contra um Flamengo que estava a fim de fazer a coisa acontecer e no segundo tempo botou pra moer. Então, pessoal, o resumo de hoje foi 2 clubes que passaram por cima dos seus adversários. Flamengo ali com uma vitória gigante, porque é em cima de um clássico. O Palmeiras, um rolo compressor, mostrou que continua com seu favoritismo, mostrou que vem para disputar, abriu 5 gols, mostrou que agora tá com fôlego, com saldo de gols, mostrou que tem agora uma equipe coesa, uma equipe bem treinada, uma equipe com repertório, sem ligação direta, né, Rogério Ceni? Para enfrentar qualquer adversário que venha pela frente. Quem vai vencer no domingo, eu não sei. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Para mim são 2 equipes boas, 2 equipes bem treinadas. 2 equipes que vão entregar tudo dentro do campo. Mas eu só sei que vai ser um baita de um espetáculo. Porque hoje, Palmeiras e Flamengo, cada um já colocou uma mão na taça e falou assim, irmão, se não for você, vai ser eu. Aí o outro olhou e falou assim, eu não vou tirar a mão daqui, eu também não, então vamos ver. Baile rubro-negro. Flamengo humilha Botafogo e deixa Engenhão em lágrimas no Brasileirão. Em uma noite para ser lembrada pelos flamenguistas, o Flamengo deu mais um espetáculo em sua jornada no Campeonato Brasileiro. O clássico carioca contra o Botafogo, realizado nesta quarta-feira, 15 de outubro, foi marcado por uma exibição imponente e categórica do time rubro-negro, que aplicou um sonoro 3-0 no seu rival, deixando o Engenhão em completo silêncio e as arquibancadas do estádio dominadas pela festa da nação. O time de Jorge Sampaoli continuou sua busca pelo título, e a vitória lhe mantém firme na briga pelo campeonato, especialmente com o Palmeiras, seu maior concorrente, também vencendo na rodada.
O Flamengo entrou em campo disposto a fazer história mais uma vez. Com a vitória, os rubro-negros chegaram a 58 pontos, mantendo-se a 3 pontos de distância do líder Palmeiras, que, em um jogo arrasador, goleou o Bragantino por 5-1. Agora, o duelo entre os dois gigantes do futebol brasileiro está marcado para o próximo domingo, 19 de outubro, no Maracanã, e promete ser um confronto de tirar o fôlego, com o Flamengo buscando alcançar a liderança. Primeiro tempo, Flamengo comanda o jogo com gols e polêmica. Jogo começou equilibrado, mas logo a superioridade rubro-negra começou a se fazer presente. Apesar das falhas iniciais nas trocas de passes e da pressão do Botafogo, o Flamengo mostrou sua força e domínio ao longo da primeira etapa. A começar pelo início da partida, que foi bastante truncado, com muitas faltas assinaladas pelo árbitro. Aos 12 minutos, o Botafogo teve sua primeira boa oportunidade, após um erro na saída de bola do Flamengo. Cuiabano, que tem se destacado nas últimas rodadas, finalizou com perigo, mas o goleiro flamenguista, Rossi, fez boa defesa. Logo a seguir, aos 16 minutos, o Flamengo respondeu com perigo. Emerson Royal, em uma grande jogada pela direita, fez o cruzamento para a cabeçada de Samuel Lino, mas o goleiro Léo Link estava atento e evitou o gol. A pressão do Flamengo se manteve e aos 25 minutos, Alexandro fez uma jogada pela esquerda e encontrou Luiz Araújo, que mandou para fora de cabeça, ainda com o Botafogo tentando segurar a pressão. A partir desse momento, o time de Sampaoli começou a assumir o controle total do jogo. Ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, Arthur Cabral fez uma finalização perigosa, mas Rossi foi exigido e defendeu bem. No entanto, a maior polêmica do jogo ocorreu aos 35 minutos, quando Luiz Araújo sofreu um claro pisão dentro da área do Botafogo. A torcida rubro-negra pediu pênalti, mas o árbitro ignorou o lance e não foi sequer ao VAR para revisar a jogada. A indignação foi imediata, mas o futebol tem dessas surpresas, e a justiça veio logo depois. Aos 41 minutos, Pedro, até então um pouco disperso na partida e recebendo críticas de parte da torcida, se redimiu de maneira espetacular. O camisa 9 recebeu um passe milimétrico de Arrascaeta, dominou com categoria e bateu com força no canto do goleiro sem chance de defesa. A nação foi ao delírio e o Flamengo saiu na frente no Engenhão, já fazendo valer sua superioridade no campo. Segundo tempo. A consagração de Pedro e a festa rubro-negra. Segundo tempo começou com o mesmo equilíbrio do primeiro, com o Botafogo buscando reagir e o Flamengo, embora à frente no marcador, continuando a pressionar. Arthur Cabral, em grande fase, ainda fez Rossi trabalhar, mas o goleiro flamenguista manteve o bom desempenho, afastando o perigo. Do outro lado, Luiz Araújo teve uma nova chance de ampliar para o Flamengo, mas o goleiro do Botafogo, Léo Link, conseguiu evitar o gol. Para dar mais energia ao time, o técnico Felipe Luiz fez 2 mudanças importantes. Eric Pulgar e Everton Cebolinha entraram nos lugares de Everton Araújo e Samuel Lino. Essa substituição foi significativa, especialmente porque marcou a reestreia do chileno Pulgar, que estava afastado dos gramados há mais de 3 meses, devido a uma fratura no pé direito sofrida durante o Mundial de Clubes. Com mais fôlego e velocidade, o Flamengo partiu para o ataque com tudo, e foi novamente Pedro quem brilhou. O centroavante, que já havia aberto o placar, fez uma assistência primorosa aos 20 minutos do segundo tempo. Após um lindo lançamento de Arrascaeta, Pedro se desmarcou e, com uma visão de jogo impressionante, deixou Luiz Araújo na cara do gol. O atacante não desperdiçou e, com tranquilidade, fez 2-0 para o Flamengo, ampliando a vantagem e praticamente decidindo o clássico. O jogo parecia resolvido, mas o Flamengo queria mais. A torcida rubro-negra, que já cantava alto nas arquibancadas, transformou o Engenhão em um verdadeiro baile de carnaval, com gritos de olé, ninguém cala e até o tradicional samba de enredo da nação. A atmosfera do jogo era completamente favorável ao time visitante, e a torcida parecia se deliciar com a goleada iminente. Na reta final da partida,
O técnico Felipe Luiz ainda fez mais 2 alterações, colocando Carrascal e Gonzalo Plata em campo. E foi justamente o equatoriano Plata quem, com um toque de classe, selou a vitória flamenguista. Aos 44 minutos, Carrascal fez uma jogada pela direita e cruzou com precisão para Plata, que, em uma linda cabeçada, mandou a bola para o fundo das redes, fazendo 3-0. O Engenhão, que até pouco tempo era dominado pela torcida do Botafogo, virou um grande palco de festa flamenguista, com a torcida cantando e celebrando o triunfo. Com o apito final, o Flamengo deixou o Engenhão de cabeça erguida, enquanto o Botafogo lamentava mais uma derrota em casa. Os jogadores rubro-negros se abraçaram e celebraram uma grande vitória, que os mantém firmes na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Libra e a polêmica com o Palmeiras. Enquanto a vitória do Flamengo era comemorada no campo, fora dele, o clube também se envolvia em polêmicas, com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, denunciando supostas tentativas de exclusão do Flamengo na Liga do Brasileirão, Libra. Em entrevista ao UOL, BAP criticou a postura da Libra e a interferência de alguns clubes, especialmente o Palmeiras, na condução da Liga. De acordo com BAP, o Flamengo tem sido constantemente excluído das discussões da Libra, e por isso, o clube rubro-negro teve que recorrer à justiça para buscar um acordo sobre a divisão das receitas de pay-per-view. Nós tentamos isso durante 8 meses e só quando entramos na justiça é que começaram a nos ouvir, afirmou o presidente. Além disso, BAP acusou o advogado André Sica, que representa a Libra, de ter um histórico de ligação com o Palmeiras, o que, segundo ele, prejudica a imparcialidade nas decisões. BAP afirmou ainda que o Flamengo sempre buscou um entendimento com os demais clubes, mas que, ao longo dos meses, foi excluído das discussões importantes. Os nossos parceiros não querem que a gente participe do comitê de integração com a Liga Forte. Eles têm uma narrativa em que querem que o Flamengo fique a reboque, afirmou em tom de indignação. O dirigente rubro-negro deixou claro que o Flamengo continuará lutando por seus direitos e buscando representar o clube da melhor forma possível. Conclusão. O Flamengo está vivo na luta pelo título com a vitória de 3-0 sobre o Botafogo. O Flamengo segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe de Sampaoli mostrou um futebol envolvente, com destaques individuais de Pedro, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. A nação, mais uma vez, fez a festa e demonstrou seu apoio incondicional ao time, que agora tem pela frente o confronto decisivo contra o Palmeiras, no próximo domingo. A vitória de hoje não só alavancou o Flamengo na tabela, como também reafirmou o poder da torcida rubro-negra, que mesmo fora de casa, demonstrou que é uma das maiores forças do futebol mundial. A expectativa para o confronto de domingo é altíssima, e o Flamengo entra em campo com a confiança renovada para buscar a liderança do campeonato. O baile rubro-negro continua, e a caminhada rumo ao título segue viva e intensa.